Olá, venho novamente hoje para falar sobre a reforma protestante e os desafios espirituais que se colocam à Igreja nos dias que correm. No passado dia 31 de outubro, completou-se os 503 anos que o teólogo Martinho Lutero afixou as suas 95 teses nas portas do Catedral de Wittenberg, denunciando assim de forma intrépida as práticas heréticas que se têm convencionado no seio da Igreja Católica Romana ao longo dos séculos, permanecendo até aos nossos dias naquilo que ficou conhecida na história moderna como a Reforma Protestante. Esta reforma está centralizada em 5 grandes pilares. Desde logo, somente Deus, a devida glória, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e somente a Cristo. Vou passar de uma forma muito abreviada e subsumida, explicar cada um destes pontos. Somente a fé no sentido que é só a fé que nós somos salvos, não nas práticas de boas obras ou nas práticas de indulgências que a Igreja Católica procurava na altura de Martinho Lutero passar aos fiéis, mas única e exclusivamente somente a fé que nós obtivemos a salvação. Também a graça. A graça é um meio que Deus também conjuga, ou seja, é um favor imerecido de Deus que habilita-nos a ser salvos. Naturalmente com a fé, mas para chegarmos a essa fé, precisamos da graça redentora de Deus para podermos proporcionar este crer, essa certeza, esta confiança nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Somente a Escritura, no sentido que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática em todas as circunstâncias, dimensões e realidades que vamos estar sujeitos. E também somente a Cristo, no sentido que só Cristo merece o devido louvor, somente Cristo que é o meio para a nossa salvação, o que proporciona a nossa salvação. É o único que merece ser venerado, é o único que merece ser adorado, louvado, é o único que nós temos que interceder para perdão dos nossos pecados. Não aos santos, não a Maria, não a qualquer outra criatura que eventualmente se possa construir para fazer essa devoção ou estas penitências. E também somente a Deus a devida glória, ou seja, todos, só a Deus pertence a honra, o louvor e a glória. Isso explicando de uma forma muito abreviada. Mas falando propriamente, já falei dessa reforma protestante, dos seus pilares, falando dos desafios que se colocam à Igreja nos dias que correm. Desde logo a Igreja confronta-se com cheios de desafios, mas vou passar a enumerar alguns desses desafios que são mais prementes combater. Desde logo a liturgia espiritual que se vive, o racionalismo e o liberalismo teológico, o evangelho da prosperidade, a falta de compromisso com o engajamento da obra de Deus e não compromisso com a obra missionária e a falta da santidade, ou pelo menos a não cultivação da vida de compromisso e da santidade nas coisas sagradas. Estes são de uma forma muito, e também a crise de fé e a crise da liderança eclesiásticas que nós vamos assistindo. Isso tudo acaba por criar um obstáculo muito enorme ou grande na dinâmica da própria Igreja e na sua missão evangelizadora no mundo. Mas sem, enfim, divagar em todos estes desafios, queria só, para também não alongar muito, destacar aqui quando nós falamos da crise da fé que nós vivemos. A crise da fé vai, quer dizer, é o sumo de todas as outras crises que nós vamos assistindo, que é que já mencionei, crise das lideranças, crises a nível da santidade e da vida cristã, crise na falta de compromisso com as coisas sagradas e o não compromisso com os próprios ideais do cristianismo. E isto tudo acaba por obstaculizar o progresso do próprio Evangelho. Se nós vemos a situação que vivemos de forma muito específica agora, essa ideia das lideranças das igrejas decidirem fechar a igreja por causa da pandemia é um retrato claro desta crise de fé que nós estamos a viver.
Porque é incompreensível, no período que nós vivemos no estado de emergência, mas é importante salientar que a igreja fechou não propriamente por estado de emergência, quando está, ou antes de ser vigorado o estado de emergência. A igreja fechou quando estava meramente em estado de alerta, porque entendia que era com falsos pretextos de que era apenas respeitar as autoridades e também procurar proteger as vidas dos crentes, o que é uma falácia no todo. E também uma conjugação, uma coadunação, ou usando outra expressão, uma convergência total com o Estado, com o governo, com as autoridades, neste ideal, invocando inclusive o texto bíblico de Romanos capítulo 13, os primeiros versículos do Romanos capítulo 13, para, enfim, fazer valer essas pretensões de fechar a igreja com o intuito de proteger os irmãos, mas também de obedecer às autoridades. Devo dizer que tudo isto não tem qualquer tipo de acolhimento nas Escrituras Sagradas, até que é uma incongruência, porque nós sabemos que mesmo depois já com o estado de emergência, o Estado salvaguardou aquilo que são estritamente coisas essenciais para a dinâmica da vida social. Agora, a questão que eu pergunto, a igreja não é a prática religiosa para nós cristãos, não estou a falar para quem é do mundo, estou a falar para os crentes, não é algo essencial para a nossa sobrevivência espiritual? Naturalmente que sim, ou obviamente que sim. Mas nós vemos aqui que o Estado, apesar de as coisas estarem a funcionar com alguns ajustamentos, mas a vida continua normal. As autoridades próprias do Estado continuaram a exercer a trabalhar. Inclusive, há muitas pessoas que trabalharam. Por que a igreja depois ficou fechada? Ficou fechada porque temia que as pessoas iam contrair o coronavírus ali dentro do tempo, o que não corresponde todo de verdade. Porque, desde logo aqui, é importante salientar que eu até admito, e aliás, como escrevi um artigo bastante extensivo, podia haver esses ajustamentos do ponto de vista da igreja. Mas a igreja, em circunstância nenhuma, pode fechar as suas portas. Nem estado de alerta, nem no estado de emergência, nem estado de calamidade, nem estado de sítio de necessidade. Em qualquer tipo de circunstância, a igreja pode fechar as suas portas. A igreja tem que estar sempre aberta. E dir-me-ão, mas como é que pode fazer? Como é que pode fazer isso? Tem que resistir. Direito à resistência também é um princípio até que está consagrado nas várias constituições da República dos países ditos civilizados. Mas também há uma outra incongruência nessa questão do fechamento, porque as pessoas fazem as suas vidas. Quer dizer, alguns até continuaram a trabalhar e vão aos supermercados, há nos transporte público e não conseguem só ficar 1 hora ou mais 2 horas durante a semana na igreja, quando que passam muitas horas no trabalho, numa exposição tal de contrair o coronavírus ou andar nos transportes públicos, etc, etc. Mas mesmo assim não receiam isto, mas têm receio de ir contrair o coronavírus num culto de 2 horas ou 3 horas durante a semana na igreja. Quer dizer, as pessoas não estão com medo de ir trabalhar ou fazer as suas vidas e até lazer, em determinados casos, mas já têm medo de ir à igreja. Isso é para mostrar que quando nós estamos neste fechamento, quando estamos em crise de fé, como é que é perigoso, porque as pessoas arranjam todas as artimanhas para fazer valer as suas convicções. Mas há outra questão aqui que é importante ver, que a igreja que incorreu num erro muito grave, porque nós já sabemos que há muitos pretextos há pessoas que criam pretextos para não ir à igreja. E a igreja mal começou este problema, que é um problema, o coronavírus é um problema. A igreja decidiu fechar. É um péssimo exemplo e um péssimo testemunho. Porque depois também, que a igreja fecha, se os irmãos depois, enquanto essa situação vigorar, se os irmãos não quiserem ir lá, qual é a autoridade ou moral que a igreja tem para depois chamar as pessoas para irem lá à igreja? Não tem autoridade, não tem moral neste sentido. Porque é a própria igreja que decidiu fechar. O coronavírus ainda não acabou e possivelmente nos próximos tempos não vai acabar assim tão rápido. Agora, esses irmãos que estão em casa,
A igreja tem autoridade para depois dizer para irem para a igreja? Não tem. E depois há uma outra questão aqui, que a igreja tem que estar aberta, naturalmente, quem quiser ir lá, que vá. Quem não quiser, isso já cada um sabe de si. Mas não pode ser uma minoria decidir fechar a igreja, mesmo até que fosse a maioria, desde porque essa opção nem sequer tem uma cobertura bíblica, um acolhimento, uma base para sustentar. Aliás, como a própria Aliança Evangélica, vou falar aqui, mas especificamente aqui em Portugal, baseou a sua decisão numa recomendação da Direção-Geral de Saúde. Onde é que está a Escritura? Isto aqui entra aqui claramente em flagrante contradição com o princípio de que a nossa decisão espiritual tem que estar baseada única e exclusivamente na Escritura. Aliás, esse é um dos grandes pilares, somente a Escritura, que demonstrem biblicamente onde é que está, que a igreja tem que fechar as suas portas porque as autoridades mandam isso. Não tem que ser, nós temos muito porque a imagem, essa leitura de Romanos capítulo 13, que é interpretada de forma distorcida, porque nós sabemos que essa interpretação ali não é coisas da igreja que o apóstolo Paulo estava a falar ali. Está a falar de matérias civis. Os impostos, aliás, o apóstolo Paulo usou lá, se nos tenha mais do que 2 vezes os impostos. A dinâmica da vida civil. E nós somos convocados como crentes para obedecer isto. Mas o Estado não pode imiscuir, as autoridades não podem imiscuir em circunstância nenhuma nos assuntos eclesiásticos. Isso são assuntos espirituais, dizem respeito única e exclusivamente à igreja, à liderança das igrejas. Mas essas lideranças, quando tomam essas decisões, têm que ser fundamentadas com base na passagem bíblica. Não é com base nos pareceres de homens polutos, de homens ímpios, de homens que não têm qualquer tipo de temor de Deus nos seus corações, etc, etc. Como nós vemos. Mas houve aqui um alinhamento nesta postura e pronto, a igreja fechou-se. E sem medir as consequências depois que isso acarretará no seio da igreja e na vida dos próprios crentes. Porque há muitos, isso tem um reveses muito significativo na espiritualidade de muitas pessoas que têm medo de ir à igreja. Em vez da igreja servir de instrumento como meio de esperança, de encorajamento e de consolarmos uns aos outros, a igreja enveredou-se por um caminho do mundo, um caminho de pânico e de ansiedade, de medo e de susto, etc, etc. E nós sabemos que o susto, o medo, o pânico não é propriamente inimigo do bom senso, inimigo de uma espiritualidade esclarecida, de uma espiritualidade de fé, de uma espiritualidade de convicção. Porquê? Porque o susto, o pânico, a ansiedade, o medo gera descontrolo. E esse descontrolo vai surtindo efeitos perversos na vida dos filhos de Deus. Logo, essa decisão das pessoas que decidiram alinhar nisto não estão a ver implicações na vida espiritualidade. E tem que dar contas diante de Deus perante isso. Porque nós já sabemos que há todo um caminho das pessoas quererem desviar. Mas a palavra de Deus diz: ai daqueles que fazer com que um dos meus pequenininhos, o Senhor Jesus disse isso, se escandalizar. E para não ver depois as consequências que isso há de haver. Ou seja, tudo isto, como eu estava a dizer, demonstra aqui um certo tipo de liturgia espiritual que vem consubstanciar na crise de fé. De fé que vai notando manifestamente. Quer dizer, as pessoas, em vez de mostrar fé neste momento, as pessoas estão a mostrar medo. Parece que estão mais confiantes. Parece que se não vão à igreja, que não vão ter coronavírus, ou se forem para lá, é que vão contrair coronavírus, que de todo é falso. Nós sabemos que estamos expostos a risco. É preciso algum cuidado. Mas mesmo assim, não podemos fechar a igreja. A igreja é estritamente necessária, é importante dizer isto. Sei que isso é uma opinião que vai contra a maioria, mas nós não podemos, como diz o apóstolo Paulo, nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade, porque é a verdade que nos liberta. Aliás, dizia o próprio Martinho Lutero, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. E estou aqui a denunciar claramente essa situação e vendo a realidade triste que a igreja vive e vem confrontando. Só espero que agora, essa situação, agora que está novamente essa segunda vaga, que não leva novamente a igrejas a enveredar por este caminho. Que continuem, porque já sabemos que esse coronavírus veio e não sabemos quando é que vai. Mas nós sabemos também quem temos que ir e nós sabemos que temos que resisti-lo com fé.
E uma das formas de mostrar a fé aqui é de nós estarmos na casa de Deus. Para quem quiser, não é obrigatório, mas que não feche isso para quem queira ir lá estar, que é o meu caso. Pronto. E tantos outros. De modo que o desafio também aqui é de nós respondermos com fé a esses desafios que se vão colocando, não com medo, não com susto, não com pânico, não ficarmos amedrontados, mas sim com fé, esperança e, sobretudo, confiarmos em Deus, porque Ele é que nos protege, Ele é que nos guarda, Ele é que nos livra de todo o perigo e de todo o mal. E também de consciencializarmos que nós estamos a viver os sinais dos tempos e todo o mundo está a convergir para o caos. E nós temos, como filhos de Deus, estar preparados para vivermos nestes contextos hostes. Mas é importante nós reafirmarmos a nossa fé. É importante de nós não vacilarmos. É importante de não perdermos o fio condutor de olhar única e exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Realmente os dias não são fáceis. Vivemos tempos de grandes perturbações a todos os níveis, do ponto de vista social, económico, familiar, em todas as dimensões. Mas é nestes contextos também que a Igreja é chamada para apresentar a mensagem de luz, mensagem da esperança e mensagem da salvação no Senhor Jesus Cristo. Por isso, para terminar, espero que realmente possamos interiorizar estas verdades, não só verbalizar, porque é fácil verbalizar, mas vivenciá-las no nosso dia a dia, porque assim também estamos a confirmar que somos filhos de Deus, que nascemos de novos, que acreditamos única e exclusivamente na mão protetora de Deus. Aliás, como eu estava a dizer, esse parecer de fechar a igreja não tem qualquer tipo de fundamento bíblico. E nós sabemos que o próprio Estado, mesmo que o Estado queira interferir nos assuntos divinos, nós temos que resistir. Nós temos que resistir com fé. Aliás, como fazem muitos dos nossos irmãos em muitos círculos que estão a resistir com fé o condicionalismo da igreja. Eu ouvia alguém a dizer que essa situação aqui, sobretudo mais aqui na Europa, pandemia, pode ser pretexto para a perseguição da igreja. E nós temos que estar com olhos abertos para ver o que é que isso tudo pode dar. Agora, naturalmente, nós vamos continuar a respeitar, cumprir com o nosso dever. Respeitar o Estado, as regras, naquilo que é estritamente secular. Mas atenção, mesmo secular, que não entra em contradição com as nossas convicções, com a palavra de Deus, com os nossos princípios e valores. Porque se entrar em contradição, nós não somos obrigados a acatar e temos que resistir com o direito de resistência e resistir com fé e com convicção de que Deus estará no controle de tudo. Espero que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, mas sobretudo que os valores da reforma protestante possam continuar encarnadas no nosso meio, que não desviemos, que não percamos o fio condutor, mas consigamos combater essas crises de fé, esses evangelhos de prosperidade, essa falta de não compromisso com a obra do Senhor e de não engajamento ou uma visão missionária a longo curso, que nós possamos entrar nisto de corpo e alma e pedir a orientação de Deus, podemos vencer, porque também isso vai ter benefícios para a nossa saúde espiritual, para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossa igreja e para a sociedade em geral. Estão-se a falar muito dos efeitos perversos do coronavírus, mas ninguém está ainda a avaliar os efeitos que esses fechamentos, que esse condicionalismo das práticas eclesiásticas pode representar para a vida da igreja, a sua dinâmica e para a vida dos próprios filhos de Deus. Por isso, nós temos que despertar para as coisas sagradas, só assim também estaremos a dar um vigoroso testemunho de fé, de esperança e partilhar essa salvação com o mundo perdido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Até a próxima ocasião. Obrigado.